aquela concepção popular de escravos hebreus trabalhando ali, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Essa concepção popular que a gente tem colocada por muitos, né? Uma desinformação, mais uma com relação ao Antigo Egito, né? Essa concepção popular de escravos hebreus lá lutando sob o chicote para construir esses grandes monumentos, essas pirâmides, provém ali de onde? Do livro do Êxodo bíblico, né? E em nenhuma outra fonte a gente encontra isso, com exceção das obras de ficção, filmes que popularizaram essa história. A gente vê muito Hollywood replicando essa desinformação. Então, pessoal, a gente não tem documentação, né? A gente não tem cultura material, a gente não tem nada mostrando isso ali no Antigo Egito. E olha que a gente vem descobrindo muito, né? Como eu falei, a gente tem ali indícios dos resquícios de assentamentos, de aldeias, de trabalhadores, pessoas envolvidas ali no projeto de construção dessas pirâmides, né, principalmente no que se refere à grande pirâmide, ali no platô de Gizé, mas nada relacionado a escravos hebreus no Egito. Inclusive, até o termo hebreu, tem um vídeo aqui no canal que eu desmistifico sobre isso, nessa questão de hebreu, que nunca nem existiu, que foi uma denominação ali criada, foi um termo político. Então, quem quiser saber mais, veja esse vídeo, um dos últimos vídeos que eu postei. Existiram os hebreus, né? Então vejam lá, tá? Eu acho que estou com o professor, não, acho que sou eu e o João Arinaldo, ou sou eu e o professor Carlos Alexandre. Depois vocês veem com calma que é desmistificado, tá? Então vamos ter cuidado, porque é mais uma invenção, tá? Mas assim como diversas outras da Bíblia, né? Mas aí eles utilizaram muitas das histórias egípcias, eles deturparam muitas das campanhas dos próprios faraós, a gente vê na Bíblia de forma equivocada, deturpada. Ao longo de várias lives, eu, o João, a gente vem desmistificando muito sobre isso, tá? Então vamos ter cuidado com esse tipo de abordagem, tá, pessoal? Então, o Planalto de Gizé, ele não abrigava ali um bairro de escravos, onde as pessoas eram forçadas ali a trabalhar contra sua vontade, mas sim uma próspera comunidade de egípcios que viviam, que trabalhavam, que desenvolveram comércio nessa região. A gente tem resquícios, a gente tem cultura material mostrando isso, tá? E era uma região onde eles iam muito, eles frequentavam para venerar. Depois, bem mais na frente, essa região é meio que abandonada, né? Essa região dessas grandes pirâmides. Mas nesse período de Império Antigo, era um importante centro religioso, de comércio também. Era uma região de veneração desses deuses, né? Do próprio faraó. Então, a gente tem toda essa questão. E, inclusive, o posicionamento da grande esfinge de Gizé, que também está nessa região, vai ter uma live só para a gente falar sobre a grande esfinge de Gizé e desmistificar muitas questões sobre ela também, assim como as recentes descobertas arqueológicas nesse sítio, né, e em outras partes do Egito, apoiam ali a teoria dos complexos das pirâmides como centros de culto também, onde eles desenvolviam toda uma ritualística. A gente percebe isso, por exemplo, a Grande Pirâmide, ela tem vários compartimentos, tem vídeo aqui no canal, onde eu mostro vários compartimentos, como ela é Câmara do Rei, Câmara da Rainha, né, vários compartimentos, corredores, né, e haviam um porquê disso, né, a gente vem descobrindo mais e mais. Recentemente, técnicas de imografia descobriram novos compartimentos ali na Grande Pirâmide, né, realmente a mais complexa de todas. Então, esses complexos das pirâmides, eles estão relacionados a centros de culto, trabalho, comércio, vida social. Não eram simplesmente tumbas solitárias erguidas em planícies vazias, né? Então, a gente tem toda essa questão ritualística religiosa envolvendo esses monumentos, tá, pessoal? E aqui, bem interessante, principalmente esse relevo aqui que vocês estão vendo na esquerda, tá? Luciana, eu vou te pedir, se for escrever aqui no chat, escreve com letra minúscula, tá? Não escrevam com letra maiúscula, porque pode dar problema.
Olha, eram várias formas, Kleber. Inclusive os manuscritos do Mar Vermelho, que é um dos livros que eu indiquei aqui para vocês, né? A gente vai trabalhar muito esse livro ao longo de várias lives, mas a forma de pagamento, né, conforme descrito nesses manuscritos, né, do Mar Vermelho, ela era de várias formas, né? Inclusive através de alimentos, através de vestuário, até dessa forma era feito o pagamento também, tá? Então a gente tem aí várias formas. Então essa imagem aqui, pessoal, da esquerda, né, a gente tem um relevo, né, uma iconografia, a gente tem acima o relevo e embaixo esse desenho que vocês estão vendo é uma representação desse relevo, é um desenho que foi feito, uma cópia do que está nesse relevo, né, na estrutura aí de granito que vocês estão vendo, na pedra de granito, tá? Então, esse documento aqui é um documento muito importante, porque ele mostra técnicas de transporte de grandes estruturas, né? Não sei se está dando para ver direitinho, depois vocês façam print, analisem ou aumentem bastante. Mas aqui, ó, na minha esquerda, a gente está vendo o quê? Nesse desenho de baixo, que é feito baseado nesse relevo de cima, vocês estão vendo o pessoal aqui, vários trabalhadores, transportando uma estátua aí colossal, né? Um desses colossos que a gente tem muito na arte egípcia, do Antigo Egito. Então, vocês estão vendo aí eles transportando essa estátua, esse colosso, né? Essa estátua monumental, grandiosa, né? Pesada, e eles estão molhando, eles estão com balde de água, né? Alguns com baldes de água molhando, não sei se dá para ver esses detalhes, mas eles estão com baldes de água, jogando água, porque a água ia facilitar o arraste dessa estrutura, tá? E a gente vê aí algumas técnicas que até alguns profissionais replicam, né, de transporte desses grandes blocos, né, de grandes estátuas, e eles mostram dessa forma, eles iam arrastando, molhando, né, molhando ali o terreno para facilitar esse arraste, para diminuir o atrito. Então, aqui é justamente, né, mostrando isso. Por isso que eu achei muito importante trazer e mostrar aqui essa documentação para vocês, né? Eles aí, é um registro de como que eles transportavam, né, essas estruturas muito pesadas, né? A gente vê aqui um colosso, né, uma estátua aqui, um colosso, eles arrastando. Então, eles com certeza usaram o mesmo para blocos, né? Havia uma questão de rampas também, né? Uns tipos especiais de rampas. Depois eu vou falar melhor. Então, e aqui na direita a gente tem um mapinha, conforme vocês estão vendo aí, né, pessoal? Vou mostrar mais mapas. Nesse mapa, vocês estão vendo aí várias regiões, a região do Delta, né, do Nilo, a região do Baixo Egito, do norte do Egito, onde a gente tem o Delta, tá? E aí vocês estão vendo aqui, ó, várias pirâmides. As pirâmides do platô de Gizé, um pouco mais abaixo, Saqqara, a gente tem Dashur, Meidum, né, que inclusive vieram antes da Grande Pirâmide. E a gente tem várias regiões aí, né, o Vale dos Reis. Lembrando que essas pirâmides, ó, elas, como vocês estão vendo, elas geralmente estão do lado oeste do Nilo, né, justamente porque o oeste estava ali relacionado à questão da morte. Tá? Leste, renascimento, vida, oeste, morte, o Amenti. Então, é só para vocês terem uma ideia aqui das localidades, tá? Esse mapa do posicionamento dessas pirâmides, né? Então, só para vocês terem uma ideia disso, né? Então, pessoal, dentro dessas pirâmides, né, existem, inclusive, passagens subterrâneas, câmaras mortuárias, corredores estreitos, né? A gente vê muito na Grande Pirâmide, nas outras também, só que na Grande Pirâmide a gente tem uma complexidade maior. A gente tem uns corredores íngremes, tem corredores que você tem que quase que não cabe uma pessoa, né? Tem que passar bem agachada mesmo. E a gente tem galerias também e muito ainda a ser descoberto, né? Assim, recentemente a gente vem descobrindo bastante, né? E tudo feito ali para abrigar os túmulos, as tumbas de faraós, né? Dada essa questão que eu falei para vocês, da importância que a morte e o pós-vida
tinham ali para os antigos egípcios, né? Observamos bastante sobre isso, estudando aqui no canal, a gente vem estudando bastante sobre a antiga religião egípcia, inclusive tem uma playlist só sobre religião egípcia antiga, tá, pessoal? E uma dessas pirâmides compõe ali, como eu falei, as 7 maravilhas do mundo antigo, que é a grande pirâmide de Gizé, que ela permanece ali de pé. Lógico que ela sofreu com a ação do tempo, ela perdeu o seu revestimento de calcário, o topo da pirâmide, né? Aquele piramídeo que geralmente elas têm no topo. Então, lógico que ela sofreu um pouco com a ação do tempo, mas ela permanece ali de pé. E a grande pirâmide, pessoal, olha só, vocês lembram que a de Saqqara tem 62 metros de altura. A grande pirâmide, ela tem 146,5 metros de altura. Ela é alta, né? Bem alta. E ela foi considerada, inclusive, a construção mais alta do mundo até o século XIV. Alguns outros pesquisadores dizem que, inclusive, até surgir a Torre Eiffel, ela era o maior monumento do mundo, a maior estrutura, né? E outros defendem que ela foi a construção mais alta do mundo até o século XIV. Então, a mão de obra necessária para a criação desses monumentos foi ali mais ou menos o que? Cerca de 30 a 100 mil homens durante 14 a 20 anos. A gente tem um longo período aí de construção. E a teoria mais aceita, né, é que foi utilizada ali uma espécie, inclusive eles, em algumas iconografias, na próxima parte, na parte 2 eu vou trazer, mostrando, foi utilizada uma espécie de trenó de toras de madeira para facilitar a movimentação desses blocos, né, pesados usados nessas construções, a utilização de rampas também, vários tipos de rampas. Inclusive, eles iam, como eu falei, como está mostrando aí nesse relevo daqui da direita, né, eles iam molhando a rampa para que o bloco de pedra ou a estátua grandiosa, o colosso, né, ela melhor deslizasse, diminuísse o atrito e ela deslizasse melhor. Outra teoria seria a utilização da força do rio Nilo, é aí que a gente vai entrar, né, a questão dos braços do Nilo também, a sua importância, os canais que haviam antes, que não tem hoje, que passavam nas proximidades do caminho das pirâmides. Isso facilitou muito o transporte de material para a construção desses monumentos, né? Como uma descoberta que eu vou falar agora para vocês, recente, publicada na revista Nature, sobre um rio antigo no Egito, passando justamente pela rota, né? Passando por essa rota dessas pirâmides que vocês estão vendo no mapa. O antigo rio, ele passava justamente nesse caminho de pirâmides, né? E que realmente pode ter sido de grande importância na construção desses monumentos, por conta do transporte, né, dos materiais utilizados nessas construções. Então, isso facilitou demais, principalmente essas 3 grandes pirâmides, né, do platô de Gizé, as principais pirâmides do Egito. Então, essa questão foi muito importante, né, essa via através de rio, né, para esses transportes. Ó, outro mapa aqui, pessoal, mostrando detalhes de algumas construções, né, das grandes pirâmides, da Esfinge, aqui no oeste, a região oeste aqui do Nilo, Saqqara também, né, mais ali na região norte, no Baixo Egito, e a gente vê várias localidades importantes, né, a gente está vendo aí Ábidos, Amarna, que era Akhenaton, né, a cidade lá, capital do Império Egípcio na época do Akhenaton. A gente vê vários templos importantes, Karnak, Luxor, né, o Vale dos Reis também, Elefantina. Então, a gente tem aí, né, várias localidades importantes, só para vocês se situarem, né? E mais um livro interessante, inclusive, esse autor, hoje eu postei vários livros dele, Miroslav Werner. Eu só encontrei livros dele em inglês, tá, pessoal? Um outro pesquisador, né, bastante de Antigo Egito, né? Hoje eu postei uns 3 livros dele lá no grupo do Telegram. Tá nos arquivos do grupo, tá na biblioteca. Então, aqui
livro é bem interessante, né? Que é o mistério, a cultura e a ciência do Antigo Egito, né? Dos grandes monumentos do Egito. Então, as pirâmides, né? Ele vai falar bastante sobre pirâmides aqui. Mais uma referência bibliográfica aí para vocês estudarem. E aqui no mapa, a gente tem o Mar Vermelho, né? Vocês estão vendo o Nilo, essa porção aqui principal, que começa bem ao sul do Egito, que na verdade o Nilo vai começar ali em Uganda, né? E é um dos berços dele, e aí ele vai cruzando aqui todo o Egito até abrir-se num grandioso delta, o maior delta do mundo, ali se abrindo no Baixo Egito, ali as proximidades de Alexandria, no Mar Vermelho, no Mar Mediterrâneo. Ele se abre no Mar Mediterrâneo. Aqui na direita a gente tem o Mar Vermelho, tá? Só para vocês se situarem. Inclusive, os manuscritos do Mar Vermelho que tem muitas informações sobre construção de pirâmides. Nós vamos trabalhar muito eles ao longo de várias lives, como eu falei. Eles foram descobertos nas proximidades do Mar Vermelho, em cavernas, tá, pessoal? E são documentos importantíssimos, né? Mostrando ali, quando a galerinha do alienígena do passado vier falar de aliens construindo pirâmides, daí vocês citam os documentos, né, os manuscritos do Mar Vermelho, que mostram uma outra realidade. A gente tem o Diário de Meré também abordando detalhes dessa construção, no que se refere à Grande Pirâmide, principalmente, né? Sim, né, dizem que há possibilidade de mais 2 esfinges. Inclusive, Maurício, eu te recomendo, tem uma segunda esfinge no platô de Gizé. Uma segunda esfinge já tem. É um trabalho defendido pelo meu amigo, arqueólogo egiptólogo, Dr. Reda Abdel Halim. Eu conheço ele, tá? Inclusive, ele me ajudou a escrever, até para eu escrever para uma revista sobre isso, ele me ajudou, mandando o relatório técnico que ele fez sobre a segunda esfinge ali no platô de Gizé. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo isso. A segunda esfinge do platô de Gizé. Vocês podem procurar. Tem lá uma estrutura muito parecida com a grande esfinge, a esfinge principal. Até as medidas são parecidas, né? Só o rosto dela que está deformado, dessa segunda esfinge. E há pesquisas, né, que mostram, eu já falei isso em live, se eu não me engano, possivelmente uma terceira esfinge também no platô de Gizé, mas até o momento nada, né? Quando realmente for descoberto, escavado, eu vou trazer aqui para vocês detalhes, tá? Mas tem esse vídeo aqui mostrando uma segunda esfinge nós temos. São 2, né? Geralmente eles colocavam 2 esfinges, né? Firebro, boa noite, seja bem-vindo. Tânia também, boa noite. Pessoal que está chegando, vamos compartilhar bastante. Tânia, eu imagino, final de ano, correria, né? Eu imagino. Nem se preocupe. Vandré, boa noite. Eu achei até que não ia ter quase ninguém. Eu disse, eita, não vai ter quase ninguém. Dia de segunda. As últimas semanas do ano, né? Vandré, boa noite. Olha que legal, Silvio. Fico feliz em saber. As crianças adoram o Antigo Egito, né? É ótimo. Antigo Egito é tudo de bom. Não é à toa que é a área que eu me especializo mais, porque eu amo, realmente. Exatamente. Haviam diversos tipos de metais, tinha ferramenta de bronze, né? Tudo isso. Ao longo desse estudo sobre pirâmides, a gente vai entrar muito nessa questão, né? Quem mais aqui? Então é isso, pessoal. Agradeço aos moderadores. Muito obrigada pelo apoio aqui na moderação. Valeu mesmo, né? Então, pessoal, esse mapa aqui também é importante, né? E aí o maior campo de pirâmides do Egito fica localizado exatamente numa faixa desértica, né? Uma faixa de deserto. E pela lógica, essas estruturas monumentais, elas deveriam ser construídas aonde? Próximo de corpos d'água. O ideal era isso, né? Próximo de corpos d'água, porque isso ia facilitar rios, né? Capazes ali de contribuir no transporte de materiais, de mão de obra, usados na construção dessas estruturas, né? Então, pessoal, entretanto, o que é que a gente vê atualmente, olhando para essa região? Não há fluxos de água muito perto dessas pirâmides egípcias na atualidade, né? Inclusive o rio Nilo, ele fica a quilômetros de distância dessas estruturas, né?
E, recentemente, a gente teve uma pesquisa importante, que eu falei que foi divulgada na revista Nature, onde pesquisadores de instituições dos Estados Unidos, da Austrália, do próprio Egito também, o Egito sempre participa, né, o Ministério de Antiguidades e Turismo ali do Egito, ele sempre está envolvido nessas pesquisas, eles revelaram o quê? A existência, olha só que interessante, de uma ramificação de rio que passava nessa região dessas pirâmides durante justamente esse período do Império Antigo, um período de construção dessas 3 pirâmides principais de Gizé. Essa ramificação de rio, né, essa ramificação margeava ali 31 pirâmides. Olha, foram construídas no período de Império Novo, né, mais ou menos ali entre 2686, 2180 e pouco, foi nesse período, tá, Fabrício? Quase 4.500 anos atrás, quase 5.000 anos atrás, né? Então, a gente tem o período aí de construção dessas pirâmides, das maiores e das principais, né, no platô de Gizé. Pois é, Miguel, cadê, né? Então, essa ramificação de rio que eles encontraram percorrendo o caminho dessas pirâmides, ela margeava ali 31 pirâmides construídas ali durante esse antigo Império Egípcio, que durou ali, como eu falei, acabei de falar aqui, né, durou ali mais ou menos de 2649 até o ano de 2130 antes da Era Comum. Então, esse antigo império, ele no Egito, no Antigo Egito, ele era justamente famoso por ter sido o período de construção desses monumentos, dessas pirâmides, é a Era das Pirâmides. Muita gente se refere ao Império Antigo Egípcio como a Era das Pirâmides, né? Esse período. Então, esse ramo de rio, ele foi chamado Ahramat. É um nome árabe, tá, pessoal? Ahramat. Esse ramo de rio que foi encontrado, que percorria o caminho das pirâmides, né? O ramo Ahramat. Ahramat, inclusive, vem do árabe, quer dizer pirâmide, tá? Pode ter sido ali a extensão de um canal egípcio chamado Bahr Youssef, tá? Então a gente tinha, o Nilo antes, ele tinha vários canais, ele irrigava uma extensão maior de área, né, desértica. Haviam regiões mais férteis, né? E inclusive na atualidade o governo egípcio tenta reproduzir isso, fazer mais braços do Nilo, mais canais, levando a água do Nilo a mais regiões, o intuito é de fertilizar mais regiões, né? Essas regiões desérticas aí. É uma região que tem muito turismo, né? Então eles ganhariam com isso, bastante, né? Então, essa ramificação media ali, pessoal, em média 64 quilômetros de extensão e tinha entre 2 metros e 8 metros ali de profundidade. Então, algumas regiões eram mais fundas, né, desse rio. E a largura ali entre 200 metros, 700 metros, né? E é similar, bastante semelhante ao seu vizinho de curso, que é o Nilo, né? Hoje a gente tem o Nilo. Antes, nesse período, a gente tinha o Nilo e outra ramificação, né, que realmente percorria, um outro rio, que percorria ali o caminho das pirâmides. Então, isso aí foi fundamental. Dizendo isso, a gente já começa a entender muito, né, sobre essas construções, como que ocorreram. Eles usaram essa via aí, fluvial, né, que foi bastante importante, para transportar material, para transportar mão de obra. E para esses cientistas, esses pesquisadores, né, chegarem a essa conclusão dessa ramificação de rio, eles utilizaram, inclusive, dados de imagem de satélite e também antigos mapas da região, né? Também estudaram dados geofísicos do solo profundo, com o intuito ali realmente de investigar a estrutura, os sedimentos ali abaixo da superfície dessa região do Vale do Nilo, que fica justamente próximos a essas pirâmides, né, como vocês estão vendo aí no mapa. Então, os resultados, como eu falei, eles foram publicados na revista Nature, né? E antes desse estudo que foi recém-publicado, tá, pessoal?
Outras pesquisas já haviam tentado reconstruir esse curso, esse rio antigo que tinha na região, além do Nilo, né, esse antigo curso d'água. Então, assim, e aí eles realmente conseguiram, né, comprovar através desses exames, né. Inclusive, pessoal, haviam também braços do Nilo, vários canais, né, irrigando maiores áreas dessa região desértica. E a expectativa é de que o trabalho, essa pesquisa que foi publicada, ajude realmente a entender toda essa configuração hidrológica da região. E assim, o que é que a gente pode ter assim? Que a gente obter mais informações através desse trabalho hidrológico, né, dessa descoberta, dessa ramificação de rio, desse outro rio que percorria o caminho das pirâmides, né, assim, a gente obter novos parâmetros ali para construção dessas pirâmides, que foram essenciais, importantíssimos ali para construir essas pirâmides, tá, pessoal? Então, descobrir a localização, inclusive desses antigos assentamentos, ajuda a prevenir ali a destruição deles, inclusive pela urbanização que vem acontecendo, né, e a preservar esses sítios arqueológicos, a preservar toda essa herança egípcia antiga, né? Então, além do tamanho desse rio que foi descoberto, né, e sua proximidade com essas pirâmides, com esse caminho das pirâmides, com esse complexo de pirâmides, conforme vocês estão vendo no mapa, né? Outro fator que indica a importância desse ramo, né, desse ramo do Nilo chamado ramo Ahramat, Ahramat, né, que vem do árabe, que realmente significa pirâmide, né? Então, a gente tem toda essa questão, né? E, além disso, a gente tem a existência ali de estradas elevadas, né, que saíam desses grandes monumentos, dessas pirâmides, e seguiam ali em direção às margens desse antigo rio, desse corpo d'água que existiu nesse complexo aí, passando vizinho a esse complexo de pirâmides, tá, pessoal? Então, esse ramo, né, o ramo Ahramat, ele pode, o fim dele, né, o fim desse ramo, dessa ramificação do Nilo, pode, inclusive, ser atribuído ao quê? A um movimento gradual do rio para regiões de menor altitude, né? Ou também mudança em direção ao Nordeste, como resultado até da atividade tectônica também, né? Então, essa ramificação do rio, ela também passava por um aumento ali na deposição de areia, a gente tinha muito isso, que estaria relacionado, inclusive, à desertificação do Saara, né? Acabando por causar o sumiço, né? Hoje a gente não tem esse rio, esse antigo rio, além tinha o Nilo e tinha esse outro rio passando pelo complexo de pirâmides, né? Então hoje a gente não tem mais esse ramo do Nilo, mas a gente teve num outro período, no período justamente de construção dessas pirâmides.